Que bom estarmos juntos mais uma vez para louvar e bendizer o nome santo do Senhor. Essa semana é conhecida no percurso da história como a Semana Santa. A semana em si não é santa. Santo é aquele que deu a vida dele em nosso favor e que nós lembramos neste período. É igual à Santa Ceia. A ceia não é santa. Santo é aquele que morreu em nosso lugar. É a ceia do Senhor. Nós preferimos usar esse termo para evitar confusão de entendimento. Como hoje, o domingo que antecede essa semana, nós lembramos a entrada de Jesus em Jerusalém montado num jumento, cumprindo a profecia de Zacarias 9:9. Eis aí vem o teu rei, ó Jerusalém, montado num jumento, um jumentinho, nem era um jumentão, nem era uma jumenta, mas era um jumentinho, cria de jumenta. E a Bíblia diz que aquele animal não havia sido montado ainda. Isso significa que deveria ser um animal chucro, sem doma. E a gente sabe que jumento é teimoso. Burro é teimoso, cavalo também. São os animais mais inteligentes que eu conheço, assim, do reino animal com os quais eu convivi. Não é que o burro é teimoso, ele não quer trabalhar, ele sabe que ele vai para o serviço e ele procura resistir. O cavalo da mesma forma. Me lembro que quando a gente ia pegar o cavalo para lida, para o trabalho, depois de uns 6, 8 meses, eles assim, de várzea, como diz o gaúcho, sem um uso mais próprio do arado, da montaria. Quando chegava o período de limpeza da soja, então a gente pegava os animais para poder limpar a soja, facilita. Eu caminhei atrás de animais de 4 patas, como cavalo, burro, mula, égua. Olha como poucas pessoas já caminharam na minha idade, quando tive esse período de vida. A gente fazia uma caminhada diária de alguns quilômetros. E a gente se divertia. Mas quando a gente ia pegar aquele animal, depois daquele período de trégua, plantio de trigo, inverno, eles fugiam da gente. A gente tinha que usar de astúcia para poder pegar. E depois que a gente pegava, eles se acostumavam de novo, na lida do dia a dia, eles ficavam bem dóceis. Eles sabiam que estavam presos e sabiam que precisavam servir. Aquele animal que Jesus manda os seus discípulos adiante dele para buscar e pedir aquele animal, cujo proprietário disse: "O que vocês estão fazendo com o meu jumento? Se o Senhor precisa dele." E ele liberou. Aquele animal, a Bíblia nos diz que nunca tinha sido montado. Então, nesse dia, quando a multidão sabe que Jesus está se aproximando da cidade, eles fazem uma festa. Porque eles costumavam fazer isso. Eles saudavam as pessoas com o que eles tinham de melhor. E uma delas era ramos de palmeiras, árvores, simbolizando a continuidade da vida. Depois do inverno, vêm os brotos. Os brotos das árvores são folhas, são folhagens. E quando a gente olha para Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9, a gente vai ver uma grande multidão vestida de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Muita gente, por não compreender o que a Escritura está dizendo, transformaram os ramos em algo mágico. E acredito então que se tiver um ramo ungido, a coisa acontece de maneira diferente. Tempestades não vão se abater sobre a sua casa, o mal, a falta de alimento não vai chegar ali. Enfim, tantas outras dicas que eles dão para o benefício de você ter um ramo ungido. E aí a gente, às vezes, critica aquelas igrejas que dá lencinho ungido
meia ungida, rosa ungida, sal ungido, água do Jordão. Nós precisamos ir além. Precisamos nos desvencilhar muito dessas crendices que às vezes entram dentro dos arraiais do cristianismo, por falta de conhecer aquele que está sentado no jumento. Por falta de conhecer quem está sentado no jumento, às vezes a gente acaba sendo ajumentado. Vamos para o texto? João capítulo 12, versículo 12 a 19. É exatamente sobre o que eu estou falando até aqui. Nesse texto nós vemos 3 tipos de multidão. 3 grupos de pessoas. E eu gostaria também de falar sobre 3 lições que nós aprendemos com esse texto aqui que nós vamos ler. 3 lições. E também vou falar sobre 3 classes de pessoas que estão perto de Jesus. Amém? João capítulo 12, verso 12 a 19, diz assim: no dia seguinte ao quê? Quando a gente olha os versículos 1 a 8, a gente vê um jantar. A gente conhece a história do que aconteceu no capítulo 11. O amigo de Jesus, chamado Lázaro, havia morrido fazia 4 dias, de repente ele chega lá naquela casa e ressuscita Lázaro. Os fariseus, os saduceus, o grupo religioso de Jerusalém, Betânia é perto de Jerusalém, cerca de 2 quilômetros, pertinho, 15 minutos de caminhada. Eles querem matar agora também Lázaro, porque não é só Jesus que está dando testemunho de quem ele é. No capítulo 11, versos 53, você tem a resolução deles. O verso 53 diz assim: assim, daquele dia em diante, pactuaram em tirar a vida de Jesus. Aí Jesus vaza. Ele sai de circulação daquela região e vai para uma cidade chamada Efraim. E fica por ali, talvez uma semana, talvez menos que isso. Daquela região, alguns vieram para Jerusalém, a fim de se purificar para a Páscoa. Você tem isso no versículo 55. Uma grande multidão veio, então, daquela região onde Jesus vai não se esconder, mas sair da vista, porque o tempo dele ainda não havia chegado. E ele sabia quando é que ele haveria de dar a sua vida por mim e por você. Jesus está consciente o tempo todo de quem ele é, do que ele veio fazer nessa terra e o que ele precisava fazer para nos resgatar. O inimigo das nossas almas sempre quis tirar Jesus de circulação. Desde que Jesus foi cheio do Espírito Santo e foi para o deserto, o diabo tentou dissuadir Jesus. Quando Jesus nasceu, o diabo já tentou, através de Herodes, matar Jesus. Tanto que Herodes mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos que moravam em Belém e nos arredores. O diabo sempre perseguiu o verdadeiro primogênito. O primeiro filho de Eva foi Caim. Deus alerta Caim: Caim, o pecado está às portas, a ti cumpre dominá-lo. Teu desejo vai querer dominar você. Quando Caim nasceu, Eva pensou: veio o prometido de Deus. Deus prometeu um salvador para nós, um varão, um menino, alguém que viria pisar a cabeça da serpente. E de repente, o diabo já chega para perto de Caim, leva ele ao ódio, ao ciúme, ao rancor, e tira a vida do seu próprio irmão, chamado Abel.
O inimigo das nossas almas vem perseguindo o povo de Deus desde então. Jesus se afasta não porque ele tinha medo, mas porque ele sabia que o tempo dele ainda não havia chegado. No capítulo 7 de João, os irmãos de Jesus, numa outra festa que Jesus vai para Jerusalém, eles perguntam: Jesus, tu não vai para Jerusalém? Se você faz esses milagres, esses sinais todos que você está fazendo aí, que o povo está dizendo que você está fazendo, você tem que ir para Jerusalém. Se alguém quer ser conhecido, tem que ir para Jerusalém. Jerusalém é a capital. Lá está o templo. Vá para lá. Jesus responde para eles: o meu tempo ainda não chegou, de você está sempre presente. O que Jesus está dizendo para os seus irmãos? Primeiro, que nós estamos perto da morte e da condenação, ou da salvação, em todo o tempo. Segundo lugar, que Jesus conhece a história, o fato, o motivo pelo qual ele veio a esse mundo. Ele não veio aqui por acaso. Ele sabe quem ele é. Então, a primeira lição que nós aprendemos com esse texto é que Jesus é a profecia em ação. Jesus é a profecia viva. E o texto segue nos dizendo que no dia seguinte, então, daquele jantar que Maria e Marta e Lázaro preparam para Jesus, na mesma noite, que no dia seguinte eles resolvem matar também Lázaro, do versículos 9 e versículo 11. Por outro lado, uma grande multidão de judeus, assim que soube que Jesus estava ali, veio não somente por causa de Jesus, mas igualmente para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Mas os chefes dos sacerdotes tramaram matar Lázaro também. Pois por causa dele, por causa do que ocorrera com ele, muitos estavam se afastando e crendo em Jesus. Naquela noite seguinte, no dia seguinte, o dia imediato após aquela janta, quando Maria unge Jesus com um perfume de um nardo puro, ele diz: ela está me preparando para o sepultamento. Jesus tinha consciência de quem ele é. O tempo todo Jesus andou nessa terra sabedor do que o aguardava. E o texto segue dizendo: no dia seguinte, então, a grande multidão que tinha vindo para a festa, assim que ouviu que Jesus estava chegando a Jerusalém, pegou ramos de palmeiras, saiu ao seu encontro clamando: Hosana! Bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. Eles estavam acampados em Jerusalém. Jerusalém, uma cidade de mais ou menos 100 mil habitantes. Nesse período do ano, se tornava uma cidade de 1 milhão de habitantes. Aquela grande multidão que tinha visto Jesus ressuscitar o filho da viúva lá da cidade de Naim, dar vista ao filho de Timeu, ou Bartimeu, lá em Jericó, eles estavam indo para Jerusalém para adoração. Eles estavam indo para Jerusalém, talvez até negociar algumas coisas, mas principalmente para adorar. Eles estavam indo para celebrar a Páscoa em Jerusalém. Eles estão em Jerusalém quando eles ouvem falar: Jesus saiu da casa de Lázaro e está vindo para cá. Eles vão ao encontro de Jesus e levam palmeiras, ramos nas suas mãos. Mas não é só isso. Eles tiram as próprias capas e eles colocam no caminho por onde Jesus está passando. Como a dizer: tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eles sabiam, eles conheciam as Sagradas Escrituras, eles conheciam as profecias. Zacarias 9:9 nos diz que ele viria montado num jumentinho, cria de jumenta. Eis aí vem o teu rei. Jesus veio para
cumprir as Escrituras. A palavra hosana é a palavra da salvação agora. Dá a vitória agora. Em outras palavras, o povo que estava gritando hosana, 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 eles estão dizendo profeticamente: Jesus nos dá agora a vitória. Nos dá agora a vitória. E Jesus alcançou a vitória com sua ressurreição. O túmulo não foi poderoso o suficiente para segurar Jesus lá dentro. Jesus venceu a própria morte. E é por isso que nós nos reunimos 2000 anos depois. E continuamos dizendo: hosana. Que a vitória completa aconteça logo. E nós sabemos que Ele vai voltar, os mortos ressuscitarão e teremos vida, vida eterna. Verso 14: Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o conforme está escrito: não tenha medo, ó filha de Sião. Filha de Sião é Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Em grego, a palavra aqui é colocada como cidade. Eis que o teu rei está chegando, montado em um jumentinho. Naquele momento, os discípulos não entenderam o que estava acontecendo. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que esses fatos estavam escritos a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Parece que é uma explicação. João para e dá uma nota. Ele abre um parênteses e explica. Verso 17. Assim sendo, a multidão que estava com ele quando mandara Lázaro sair dos sepulcros e o ressuscitar dos mortos, continuou a testemunhar o ocorrido. Por essa razão, uma grande multidão, um grande número de pessoas saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele realizara este milagre. Todavia, os fariseus comentavam uns com os outros: vós percebestes como nossos esforços são inúteis? Atentai! Eis que o mundo todo vai após ele. Em primeiro lugar, a primeira lição que a gente aprende é que Jesus é a profecia em ação. Lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, Deus prometeu: porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a sua descendência, serpente, a descendência do mal, e a descendência dela. Esta descendência dela ferirá a tua cabeça, esmagará a tua cabeça. Mas você, serpente do mal, vai ferir o calcanhar dela. Deus estava profetizando a vinda do Salvador. Deus estava profetizando a morte do nosso Salvador. Mas Deus estava profetizando também a vitória, a morte do mal. A vitória completa sobre a semente do mal. Paulo escreve aos Romanos 8:37, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. O que pode nos separar do amor de Deus? Será a morte, vida, fome, espada, nudez, coisa do presente, coisa do futuro, principados, potestades? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora, quando isso acontece, João nos explica que eles não entenderam. Essa é a segunda lição que a gente aprende com esse texto. Já aconteceu uma explicação semelhante a essa no capítulo 7, versículo 39 de João. Jesus diz naquela festa que ele diz para os irmãos dele que o tempo deles sempre estava presente e o tempo dele ainda não havia chegado. No capítulo 9, de novo, ele repete no versículo 4 que é preciso fazer as obras enquanto é dia, enquanto ele estava vivo,
porque chegaria um momento em que ele iria padecer e morrer. Aqui, assim como lá, João diz que eles não tinham entendido, porque Jesus lá diz que eu sou o que dá a água da vida. E aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem tem sede, vem a mim e beba. Jesus não diz, eu sou a água da vida, mas ele é o poço. Por isso que no capítulo 4, quando ele chega no poço de Jacó, ele diz para aquela mulher que estava lá buscando água ao meio-dia, se você soubesse quem está falando contigo, você pediria água viva, e eu lhe daria. Jesus era o poço da água viva, sentado em cima do poço de Jacó, que tinha água natural. O Espírito Santo quem nos dá é Jesus. João Batista entendeu isso muito bem quando ele disse, eu batizo vocês com água, mas vem aquele, depois de mim, que é mais poderoso que eu, mais importante que eu. Ele já existia antes de eu existir. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus é quem nos batiza com o Espírito Santo. O Espírito Santo é comparado no capítulo 7 de João como a água. A água. O versículo 16, aqui, João explica de novo. Ele diz, ainda a gente não tinha entendido, mas quando Jesus foi glorificado, a gente entendeu. O mesmo Evangelho de João, no capítulo 13 ao capítulo 17, narra a última noite em que Jesus estava com seus discípulos. E naquela última noite, Jesus fala 3 vezes que ele ia enviar o Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo haveria de ensiná-los coisas que eles não estavam compreendendo, coisas que eles tinham limitação de entender, e iria ensiná-los e fazê-los lembrar. João diz então que quando Jesus foi glorificado, eles lembraram que isso havia acontecido. O sinal da glorificação de Jesus foi o dia de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Jesus. O Espírito Santo veio. O Espírito Santo veio para ficar. Ele veio como fogo e pousou sobre a cabeça de cada um dos discípulos. E tendo isso em mente, nós vamos distinguir 3 grupos que estão nesse texto. Jesus é óbvio, o jumentinho também. Mas eu não estou falando de Jesus nem do jumento. Estou falando de 3 grupos. O primeiro grupo é o grupo dos curiosos. Aqueles que foram até Betânia ver Lázaro. Aqueles que ouviram, aqueles que foram até Betânia ver Lázaro e agora vão ver Jesus e Lázaro provavelmente caminhando ao lado de Jesus. É a multidão dos curiosos. A segunda multidão é a multidão dos fariseus, que queriam agora não só matar Jesus, mas matar também Lázaro. E essa multidão você vê aí no versículo 19. Eles falam entre eles, o que adiantou? A gente planejou matar esse cara, e agora tem mais gente seguindo ele. O que a gente vai fazer? Parece que tudo que a gente planeja dá errado. Alguns dias depois, Jesus estava crucificado. Eles devem ter se parabenizado um ao outro. Como você é esperto, como você é inteligente. Nossa, acabou o nosso problema. Acabou o nosso problema. Porque se você voltar lá para o capítulo 11, versículo 45 a 53, você vai ver o plano deles. Assim, muitos dentre os judeus que tinham vindo consolar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram até os fariseus e os informaram de tudo quanto Jesus havia feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio e disseram, o que poderemos fazer? Pois este homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos seguir livre,
todos acreditarão nele. E então virão os romanos e tomarão tanto o nosso lugar, que era o governo, eles estavam governando o povo, vão tirar tanto o nosso lugar como a nossa nação. Sabe aquele cara que diz assim, não, eu preciso ficar aqui porque vai ser prejuízo para os outros? Mentira, eles estavam com medo de perder o poder. Porque por mais de 400 anos os sacerdotes, os fariseus, estavam no controle da nação de Israel. E é por isso que Jesus diz em Mateus 23, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Jesus não questiona a autoridade deles, porque eles estavam ensinando a palavra de Deus. Ele diz, façam tudo o que eles disserem. Tudo que eles ensinarem. Só não imitem as obras deles, porque eles falam, mas não fazem. Eles se colocaram acima da lei. Verso 49, entretanto, um dos que entre eles se chamava Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, disse a eles, vós falais do que não compreendeis, nem considerais que é do vosso interesse. É muito melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e não pereça toda a nação. Ele estava falando como o povo que mora no Mato Grosso. Ele diz, nós precisamos de um boi de piranha. Sabe o que é um boi de piranha? Os tropeiros estão levando gado pelo Pantanal. Então tem rios com muita piranha. E aí, eles pegam o boi mais magro que eles têm ali, que já está assim, mais para lá do que para cá. Eles dão uns cortes nele de facão, que o sangue começa a sair, e empurram o boi para dentro da água. Enquanto as piranhas estão comendo aquele boi, a tropa toda passa. Se a gente vê a atitude desses boiadeiros, a gente diz, puxa, que crueldade. Aí vai nós conduzir um rebanho daquele, de gado. Depois de vários bois mortos, a gente chega à conclusão, não, eles foram espertos, foram inteligentes. A atitude deste sumo sacerdote era uma atitude de sabedoria. Aos olhos dele era de sabedoria. Aos olhos do homem é de sabedoria. Só que o texto continua dizendo, verso 51. Por outro lado, ele não resolveu isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não só pela nação judaica, por mim e por você também. Para que nós pudéssemos passar o rio sem que a piranha nos mordesse, chamado Satanás. Jesus derramou o seu sangue por mim e por você. Pode parecer um pouco estranho essa analogia, mas foi sabedoria de Deus e não do homem. Deus já havia profetizado lá no Jardim do Éden que alguém morreria em nosso lugar para nos dar vida. Isso que é Páscoa. A primeira Páscoa aconteceu há 3.400 anos. Quando um cordeiro foi morto e o sangue dele foi colocado nos umbrais e na verga da porta, para que o anjo da morte, quando chegasse naquela casa, não tivesse autoridade de entrar. Porque o anjo recebeu uma ordem. Aonde tiver marca de sangue na porta, você não entra e você não mata ninguém. Mas aonde não tiver sangue na porta, você tem o dever de matar. Quem não é marcado pelo sangue do Cordeiro? Quando João olhou para Jesus, em João capítulo 1, versículo 29, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando a gente pensa nisso, a gente chega no terceiro grupo de pessoas, ou a terceira multidão que nós encontramos nesse texto. Implicitamente você vai encontrar eles. Não estão tão à vista assim. Alguns deles foram buscar o jumento. E eles e os demais caminharam ao lado de Jesus.
E ele e os demais ficaram com Jesus todos aqueles dias. É a multidão dos discípulos de Jesus. Para que nós possamos desfrutar do poder redentor, da profecia cumprida de Jesus, nós precisamos fazer parte deste grupo. Nós não podemos ser admiradores de Jesus, nem curiosos. Não podemos estar entre os fariseus que condenaram Jesus, mas devemos fazer parte dos discípulos que foram comprados pelo sangue de Jesus. Cada vez que a gente celebra a Páscoa, a gente precisa se lembrar disso. Quem somos? Em que multidão nós estamos? Porque se não aceitarmos aquele que estava sobre o jumento, certamente seremos jumentos. Resta saber quem nos governa, quem nos conduz. É igual aquela história do jumentinho que depois de passar por cima daqueles ramos, daqueles tecidos macios no caminho para a entrada de Jerusalém, ele volta para a mamãe e diz: mamãe, eu sou muito famoso. A senhora não vai acreditar. Eu sou muito querido. A cidade de Jerusalém parou para ver eu passar. Sou uma figura excepcional, notável. Aí a mãe perguntou para ele: mas o que aconteceu, filho? Botaram as roupas em cima de mim, um homem chamado Jesus sentou em cima de mim, e aí a gente foi dar um passeio. Aí a mãe do jumentinho disse: filho, não é por causa de você, é por causa de Jesus. Mãe, que isso? Aí a mãe dele disse: então amanhã você volta lá em Jerusalém de novo. E aí está lá o jumentinho caminhando, e leva a pedrada daqui, leva o empurrão de lá, toca daqui, toca de lá, e volta para casa todo frustrado, desiludido com a vida. Mas a vida é cruel. Nós somos no máximo o jumento. Jesus é o Filho de Deus. Por que Jesus entrou montado num jumento? Porque Jesus carregou sobre ele os nossos pecados. O jumento é um animal de carga. O peso do nosso pecado era muito pesado para nós carregarmos. Nós não teríamos condições de carregar. Pois Jesus levou a nossa carga na cruz. Mas vai chegar o momento que ele vai voltar montado num alazão. Apocalipse 19 nos diz que ele vem montado num cavalo branco. Na coxa dele está tatuado. Está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se é uma tatuagem, se é escrito na roupa dele, eu não sei. Mas está na perna dele, está escrito. Não sei. Mas ele vai vir montado num cavalo. Os judeus estavam certos. Ele vai vir montado num alazão, com a espada, e vai estabelecer o reino. Eles erraram a vez. Erraram a vez. Na primeira vez ele veio montado num jumento. Que nós, ao celebrarmos a Páscoa, a gente se lembre. Ele é o Rei da Glória. Que nós possamos gritar como aquele povo gritou: Hosana, nos dá a vitória. Nos dá a vitória. Não contra o vizinho, não contra a sogra, contra a esposa, contra o marido, contra o desemprego, mas a vitória contra aquilo que nos afasta de Deus, dos nossos pecados. Amém? Vamos nos colocar em pé e orar? Eu não sei qual dessas multidões você quer participar, eu já decidi. A multidão de curiosos, a multidão de críticos, ou a multidão de discípulos. Hoje é tempo de escolha. E só você pode fazer essa escolha. O pai não pode escolher por nós. Eu não pude escolher pelos meus filhos. Eles que tiveram que tomar a sua escolha. Então você tem hoje uma escolha também a fazer.
E se você já fez essa escolha, hoje é o dia que você renova seus votos. É que nem a renovação de votos matrimoniais. A gente vai lá, boda disso, boda daquilo, boda de prata, boda de ouro, né? Tantas bodas aí que a gente vai comemorando durante a vida. Mas cada dia, Jesus disse que, olha, quem quiser ser meu discípulo, renove o seu voto comigo todos os dias. Dia a dia, tome a sua cruz e me siga. Não é uma vez por semana, não é uma vez por ano. É todos os dias. Se você deseja renovar seus votos com Jesus, faça isso agora. Vamos orar? Você individualmente, cada um de vocês pode levantar a sua voz, pode orar e orar ao Senhor da glória, porque Ele é manso, humilde, Ele vem montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta, e através dele, nossos pecados são perdoados. Pai querido, nós te agradecemos por causa de Jesus, teu Filho amado, vir a este mundo, cumprir as profecias, tudo que o Senhor anunciou, Ele cumpriu cabalmente, perfeitamente, nos mínimos detalhes. Ele sabia quem Ele era. Ele continua sabendo quem Ele é, sentado ao teu lado direito, reinando sobre os céus e sobre a terra. Ele mesmo disse aos seus discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora vão, anunciem a minha mensagem, a boa notícia, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Façam discípulos meus, batizem esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, esta ordem do Senhor dada à sua igreja não cessou, só vai cessar quando o Senhor vier em glória, montado naquele alazão, juntamente com a sua igreja, para tomar posse e para governarmos contigo e reinarmos contigo neste mundo. Senhor Jesus, até aquele dia acontecer, queremos, Senhor, com fidelidade, anunciar graciosamente o teu grande amor, a tua misericórdia. Senhor, nós temos todos os dias o privilégio de tomar a decisão de andar contigo ou de rejeitar o Senhor. Ó Deus, dá-nos sabedoria para sabermos o que escolher. Pai, oramos assim no nome precioso de Jesus, que não nos rejeitou e que jamais nos rejeita. Ele orou até mesmo por aqueles que estavam ali zombando dele, estavam ali escarnecendo dele. Ele orou do alto da cruz, ele diz: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Senhor Jesus, o Senhor tem um coração muito manso, muito agradável. Senhor Jesus, olha para nós e nos dá uma viva esperança. Pai, nós oramos hoje, tomando a nossa decisão, e não somente hoje, mas todos os dias, de fazermos parte dessa multidão que caminha com Jesus, não por curiosidade, mas por devoção, por submissão. Governa a nossa vida, Senhor Jesus. O Senhor é manso, o Senhor é manso, governa a nossa vida. Reconhecemos que somos como aquele jumento, muitas vezes somos chucros, é verdade. Nós não gostamos de ser governado por nada, mas o Senhor é manso, e o Senhor é poderoso, e o Senhor é gracioso. Por isso nós entregamos o controle e as rédeas da nossa vida em tuas mãos, Senhor Jesus. Governa a nossa vida, Senhor. Conduz-nos como um bom pastor conduz as suas ovelhas. Senhor, nos conduz por tua graça. Em nome do Senhor mesmo, nós oramos a ti, querido Pai, Espírito Santo que nos dá o conhecimento. Abre a nossa mente, ensina-nos e nos faz lembrar